Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 3 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema número 15. Os vetores A e B da figura 3,28 têm o mesmo módulo, 10,0 metros, e os ângulos mostrados na figura são θ1 igual a 30 graus e θ2 igual a 105 graus. Determine as componentes letra A, x, e B, y, da soma vetorial vetor R dos dois vetores. Letra C, o módulo do vetor R. Letra D, o ângulo que R faz com o semi-eixo x positivo. Como já dissemos em exercícios anteriores, se colocarmos um vetor V na origem dos eixos coordenados e medirmos o ângulo θ a partir do semi-eixo x positivo no sentido anti-horário, podemos escrevê-lo como o vetor V vai ser V cosseno de θ na direção I mais V seno de θ na direção J. O vetor A já está na origem dos eixos coordenados e podemos escrevê-lo como o vetor A vai ser A cosseno de θ1 vezes I mais A seno de θ1 vezes J. Então, o módulo de A é 10, então fica 10 vezes o cosseno de 30 graus, que é o θ1 vezes I, mais 10 vezes o seno de 30 graus vezes J. Então, fica 10 vezes. O cosseno de 30 graus é 0,866 vezes I, mais 10 vezes o seno de 30 graus, 0,5 vezes J. 10 vezes 0,866 dá 8,66 vezes I, mais 10 vezes meio dá 5J. Para fazer o mesmo com o vetor B, vamos movê-lo para a origem. O que caracteriza um vetor é seu módulo, direção e sentido. Ao movê-lo, essas propriedades não foram alteradas. Observe que o ângulo que ele forma com o semi-eixo x positivo, medido no sentido anti-horário, será igual à soma θ1 mais θ2. Então, podemos escrever o vetor B como o vetor B vai ser B vezes o cosseno de θ1 mais θ2 vezes I, mais B vezes seno de θ1 mais θ2 vezes J. Que dá, o módulo de B é 10, então é 10 vezes o cosseno de 30 graus mais 105 graus vezes I, mais 10 vezes o seno de 30 graus mais 105 graus vezes J. Então, dá 10 vezes 30 graus mais 105 dá 135 graus. Então, vezes o cosseno de 135 graus vezes I, mais 10 vezes seno de 135 graus vezes J. Então, dá 10 vezes. O cosseno de 135 graus é menos 0,707 vezes I, mais 10 vezes o seno de 135 graus é 0,707. Então, fica 10 vezes menos 0,707 dá menos 7,07 vezes I, mais 10 vezes 0,707, 7,07J. Agora podemos calcular o vetor resultante. O vetor R é igual ao vetor A mais o vetor B, ou seja, 8,66 vezes I mais 5J, que é o vetor A, e somando o vetor B fica menos 7,07 vezes I mais 7,07 vezes J. Agrupando aí os termos de I e de J, a gente pode escrever como 8,66 menos 7,07 vezes I, mais 5 mais 7,07 vezes J. 8,66 menos 7,07 dá 1,59 vezes I, mais 5 mais 7,07, 12,1 J. Eu já escrevi as componentes com 3 algarismos significativos, que é a precisão da medida do módulo do vetor. Já fiz os arredondamentos. A componente x do vetor é igual a 1,59 metros, né, que é o primeiro número que aparece. A componente y do vetor é 12,1 metros, que é o segundo número que aparece, que multiplica j.
O módulo do vetor é igual à raiz quadrada da soma dos quadrados de suas componentes. Então, o módulo de R vai ser a raiz quadrada de 1,59 ao quadrado mais 12,1 ao quadrado, que dá raiz quadrada de 1,59 ao quadrado, dá 2,5281 mais 12,1 ao quadrado, 146,41. Fazendo essa soma aí, vai dar raiz quadrada de 148,9381. Extraindo a raiz quadrada deste número, dá 12,204 metros. Escrevendo o resultado com 3 algarismos significativos, ele se torna, o módulo de R vai ser 12,2 metros. Para determinar o ângulo do vetor, vamos usar o fato de que a tangente de θ vai ser RY sobre RX, né? A componente vertical dividido pela componente horizontal, que dá 12,1 dividido por 1,59, que dá 7,6100. Então, o ângulo é igual ao arco cuja tangente tem esse valor. Então, θ vai ser o arco tangente de 7,6100, que dá 82,5138 graus. Escrevendo esse resultado com 3 algarismos significativos, ele se torna θ igual a 82,5 graus. Perceba que este ângulo está no primeiro quadrante, próximo de 90 graus, que é exatamente o vetor resultante da soma do vetor A com o vetor B.